É isso, cara. E por conta do resultado de ontem, tivemos algumas polêmicas, né, no próprio jogo, quando o Thiago Nunes foi expulso, que ele fez um gesto, podemos dizer assim, que é um gesto que a torcida do Botafogo não gosta tanto, né, cara? Que foi o gesto do chororô, mano. Temos o vídeo aí, ó, nosso querido diretor Maurício já Cara. preparou, ele vai colocar na tela aí agora, ó, fazendo chororô pro técnico do Aurora e tal. Sendo bem sincero, mano. Pode Fala. falar, pode falar. Não, pode falar, só ia completar. Não, tipo, sendo bem sincero, eu não tô na pele do torcedor alvinegro também pra poder, tipo, dar uma de juiz aqui e dizer o que tá certo e o que não tá certo. Mas eu não achei o gesto. Pode se tornar um meme, abriu margem também pro técnico do Aurora se classificar no Newton Santos fazer a mesma coisa e tal. Mas acho que isso é do futebol. E eu acho que ele não fez isso no sentido de, caraca, ele não, tipo assim, ele não pensou antes, pô, a torcida do Não, Botafogo. eu não acho que foi, tipo assim, chororô de eliminado. Foi, tipo assim, o técnico tava reclamando muito, e aí foi, tipo assim, tá um chorão. Tá um chorão. Tipo assim, Exato. pô, tá chorão pra caraca. Eu interpretei Exato. assim. E tava longe também, né? As áreas técnicas são distantes umas das outras, por mais que seja perto pela transmissão, né? E tal, mas tá pegando de um ângulo que tá amplo, né? E tal. Mas é longe. Então, tipo, se ele Eu não achei fala uma aquilo ali. provocação, então. E eu também não achei algo tão grave como o torcedor do Botafogo trouxe, mas é aquilo, irmão. Tá desde o ano passado sofrendo com esses gols no final, com esses resultados negativos. E aí você. É aquilo, se o Botafogo vence ontem por 3-0, isso não viria à tona, tá? Não. Mas como o torcedor já tá machucado e o torcedor já tá em busca. Vai procurar culpados, isso aí é notório. Todo mundo vai procurar culpados quando o esquema tá ruim, quando a fase não é boa. Isso foi um dos motivos que deixou o torcedor alvinegro muito bolado, né? Muito pé da vida com essa situação. E hoje nós tivemos. Fala. Sabe o que me lembrou esse gesto? Aquele do Tite pro Filipão. Fala muito, fala muito. Dois técnicos batendo boca, sabe? Exato. Então, tipo, eu não vi como o pior dos problemas isso não, cara, e tal. Municiou o outro lado pra poder zoar. Se o Botafogo foi eliminado pelo Aurora aqui no Newton Acho Santos, que sim. já tem um meme pronto e tal. Cara, paciência. Faz parte do futebol. Infelizmente não tem muito o que fazer, mano. Entendeu? E hoje, né? Hoje foi um dia de movimentação muito grande. Botafogo trouxe bastante entretenimento pra nós, já que no período da tarde ali, por volta de 12h40, sendo bem preciso, porque chegou a notícia para mim, eu tive que correr atrás para fazer algumas coisas pro programa que estava rolando. Vitor Sá foi vendido para o Krasnodar da Rússia, cara. Exato. O jogador sai, Botafogo vendeu o jogador sai, cara, e sai bem no olho do furacão, né? Bem no olho do furacão mesmo, quando até mesmo o Thiago Nunes trouxe à tona toda aquela história de tem jogadores que pedem um tempo fora e tudo mais, depois desmentiu. Ele sai bem nesse olho do furacão, faltando o jogo da volta, né, cara, contra o Aurora. E sai por 8 milhões e sai no momento onde ele estava sendo um dos jogadores mais importantes da equipe, né? Porque o time não tá contando com o Jefinho nem Luiz Henrique, então o Vitor Sá tava assumindo essa titularidade ali e tava bem, sabe? Tava bem, tava jogando bem, pô. Jogou bem contra o Vasco, jogou bem ontem contra o Aurora, entendeu? Então, um jogador que tava sendo a válvula de escape, já que Botafogo, Diego Hernandes não é nenhuma certeza e tal. É muito jovem também o Diego Hernandes. O Segovia não tá mais lá. Quer dizer, o Segovia não tá mais no Botafogo, tá no Molenbeek da Bélgica. O Júnior Santos é um jogador que joga pelo lado direito, então lado esquerdo. Quem tava fazendo era o Vitor Sá e tava jogando bem. Fez o gol contra o Vasco, teve uma polêmica lá, se estava impedido ou não. Jogou muito bem. Jogou muito contra o Vasco. Entendeu? Então, acho que é uma perda muito grande pro elenco do Botafogo. Tava sendo titular? Seria titular durante a temporada? Provavelmente não, porque o Jefinho é um jogador extra classe, na minha opinião, e assume essa titularidade com certa tranquilidade até. Mas, cara, o Botafogo tá disputando a pré-Libertadores, que pode passar por uma Libertadores, vai disputar a Copa do Brasil, tá disputando o Carioca, vai disputar o Brasileiro, ou seja, diversas competições, tanto pontos corridos quanto mata-mata, que quanto mais cheio o seu elenco de bons jogadores, melhor.
Só que a gente bate nessa tecla, ficou um pouco dividido em relação à saída do Vitor Sá. Tiveram torcedores que não gostaram nem um pouco, repreenderam veementemente a atitude de John Textor, de ter liberado o jogador e tal, de ter vendido, mas teve torcedores que gostaram, porque veio à tona novamente, LF, aquela fala do Thiago Nunes na coletiva, falando dos jogadores do ano passado, que ainda tem esse trauma, que precisava de mais jogadores para vir complementar o elenco, para tirar de vez esse fantasma e tudo mais. E algo que eu falei hoje, almoçando com o Fernandão, eu falei para ele o seguinte, cara, se você tiver um cesto de maçãs e no meio de todas as maçãs tem uma só podre, ela vai apodrecer todas as outras, entendeu? Acaba contaminando e tal, por mais que tenham novos jogadores no clube e tal. Então, se o problema do Botafogo é o problema psicológico, é o problema que o que falta é atitude e tudo mais, não tem jeito, cara. Se tá afetando a ponto do Botafogo pipocar, essa é a palavra, pipocar... Então, tem que gerar meter o pé. É o que o Thiago Nunes deixou claro na última coletiva. Inclusive, né, depois de toda essa movimentação maluca, dessa coletiva, desse chororô, o Botafogo também, repentinamente, anunciou que o Thiago Nunes foi demitido, né? E aí, cara, eu acho uma atitude que não vai de acordo. O que foi? O que foi? Cara, não, segue. E eu acho uma atitude que não vai de acordo com o próprio pensamento do John Textor, né? Que manteve por muito mais erros o Luiz Castro no ano passado, tá ligado? Então, tipo, mano, eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que foi um pouco contraditória essa atitude de mandar o Thiago Nunes embora, cara, porque manteve o Luiz Castro por muito mais, manteve o Bruno Lage por muito mais, e agora o Thiago Nunes não tem uma oportunidade de ter uma sequência de trabalho. Teve um pouco mais, se a gente for pensar que ele veio para o ano de 2024, ele tem um resquício ali em 2023, Sim. Mas nada que aconteceu é culpa dele veementemente. Eu achei um pouco complicado, porque o cara, se a gente colocar na balança, ele teve menos de 2 meses de trabalho para poder implementar... Eu vou trazer os números dele aqui. Pode trazer. Ele saiu do Botafogo com um aproveitamento de 42%, somando apenas 4 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, tudo isso em 15 jogos. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo para trabalhar. Muito pouco tempo, e é um pouco... É um time que, cara, vem abalado psicologicamente, mudou diversas vezes de técnico, né? Foi Luiz Castro, Caçapa, Bruno Lage e Thiago Nunes, ou seja, ficou um pouco complicado de entender o estilo de jogo e tal. Foram muitos estilos de jogo em um período curto de tempo, né? Praticamente só ali no seu segundo turno, podemos dizer assim. E, cara, achei complicado essa situação de mandar ele embora. A fala dele não condiz. Muita gente achava que o Botafogo não tem jeito com ele, tem que sair, ele é a cara do fracasso e tudo mais. Porém, eu achei um pouco contraditório essa demissão dele, até porque o John Textor sempre preza pela longevidade de trabalho dos técnicos, entendeu? Ele bateu o pé e manteve o Luiz Castro, ele bateu o pé e manteve o Bruno Lage até aonde deu, né, e tal. Então, achei uma decisão que pode ser que seja boa para o Botafogo, né, porque são novos ares, né, um novo técnico, não sei quem vai trazer, tem muitos nomes aí que você até mandou arte pra gente, mas dependendo do nome, pode ser que seria até melhor manter o Thiago Nunes, cara. E tem até um comentário interessante aqui do Maurício, que ele falou sobre o Textor, completando o que você disse. Ele falou: acho que o Textor tá com medo de repetir o erro que fez com o Bruno Lage. Ele tinha que ter saído antes e teve muitos votos de confiança. Realmente. E aí, a fala pode ter pesado, o trabalho não era lá essas coisas. Eu acho que pesou muito, Maurício. Eu acho que essa fala é o principal fator para ele ter sido demitido. Eu acho que nem é os números e tudo mais. Eu acho que foi essa fala, somado também a esse lance do choro. Eu acho que isso culminou na demissão do Thiago Nunes, na minha opinião. O que tu acha, Vini? Cara, eu acho que é isso também, mas... Porque o Luiz Castro... O fator determinante foi o fator... Eu acho que o fator determinante foi o fator da coletiva dele ter exposto os jogadores. Que, na minha opinião, são os culpados, sim. Ele tem parcela de culpa também. Ele não é nenhum santo, né? Mas, cara, o jogador... Fernandão até mesmo falou isso hoje. O jogador tem que ter espírito, cara. Os jogadores do Botafogo, poucos têm espírito. Se a gente for parar pra pensar assim, espírito de aguerrido, jogar, brigar por cada bola. Se a gente for parar pra pensar, Alexander Barbosa tem esse espírito.
o Júnior Santos tem esse espírito e talvez o Vitor Sá também tenha esse espírito. Agora, ontem, se você for ver, cara, Marlon Freitas muito mal, Danilo Barbosa joga bem, eu considero um bom jogador, é um dos poucos jogadores que jogaram bem no ano passado. Tietchan a mesma coisa, disseram que tava meio bolado ontem porque começou no banco e tudo mais, então sem vontade no jogo de ontem. Agora Tiquinho e Eduardo esquece, cara. Parece que escolhe um jogo que querem jogar. Eduardo jogou muito contra o Vasco e tal, o Tiquinho mais uma vez sumido. Ali agora, contra o Aurora, Eduardo não jogou nada e o Tiquinho perdendo o pênalti, deixando muito a desejar o centroavante alvinegro nesse ano de 2024, cara. Não, concordo, Vini, concordo. Sim, o Luiz Castro, realmente essa coletiva pesou muito do Thiago Nunes, porque o Luiz Castro também, em 2023, começa o ano muito mal, né? E ganha o voto de confiança, depois o time engrena. Dessa vez o Textor não deu chance para isso. Então, realmente esse fator bastidores aí pesou muito, né? Pesou muito. E, pô, salve aí pro Fernandão, Fernando Zagueiro, né? Tá, exato. Seu companheiro aí de Bandeirante, salve Fernando Zagueiro. Sou fã, manda esse corte lá pra ele. Valeu, Fernandão. É isso, muito bom, cara. O podcast dele, tá? Muito bom, o Storycast é bom pra caraca. E, cara, é aquilo. Eu me colocando no lugar do torcedor alvinegro, eu ficaria feliz com essa decisão. Mas você vendo por fora, entendendo toda a situação, eu achei contraditório, sim, a atitude do John Textor de ter mandado o Thiago Nunes embora, porque eu acho que ele merecia mais um pouco de sequência de trabalho, Sabe o que eu sinto também? Porque o John Textor vem e ele fala muito sobre a bagunça do futebol brasileiro. Ele tenta implementar esse, entre aspas, europeização. Caraca, buguei aqui na palavra. Queria falar a palavra, viajei. Mas ele vem querer trazer esses padrões europeus aqui pro Brasil. Só que, pô, Luiz Castro, Caçapa, Bruno Lage, Thiago Nunes, 4 treinadores. Esqueci alguém? São tantos treinadores que eu tô com medo de ter esquecido alguém. Então, assim, ele repete os erros que acontecem aqui no Brasil. E Lúcio Flávio, desculpa, Maurício. O Lúcio Flávio também. Então, cara, assim, mas cara, eu acho que, tipo, no final de tudo, o Botafogo mudou muito a característica de jogo. Porque se você for parar pra pensar e ver o Botafogo do primeiro turno de 2023, era um Botafogo que não gostava de jogar com a bola. Era um time que se defendia. Muita gente tinha o Botafogo de Luiz Castro como um Botafogo covarde. Mas não, é estilo de jogo do cara. Isso não tem nada a ver com covardia, com ser covarde. Mas, cara, sendo bem sincero, mano, foi o jogo que o Botafogo mais deu certo. Se defender e jogar no contra-ataque. E foi assim que conquistou a liderança e o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. Só que foi mudando com o passar do tempo e o time não conseguiu se adaptar a esse estilo de jogo. Mas, cara, chega de falar de Botafogo 2023, já tá chato já. Não, ó, eu queria pedir pra galera se inscrever no Sports Arena, pô. Tem uma galera em peso aqui com a gente hoje, tinha 8 pessoas, a galera tá chegando, tá saindo, todo mundo vendo o jogo do Fluminense também. Pô, vai deixando aquela inscrição, 541 inscritos, pô. A meta é chegar nos 600 e vamos que vamos, os números não param de crescer aqui no Sports Arena.